Nos últimos dias eu escutei com palavras diferentes mais ou menos a mesma ideia, que era que eu conseguia trazer assuntos pesados de uma forma leve. Aí eu pensei, será mesmo? Vamos testar isso? Vamos falar de uma coisa mais pesada? Vamos ser um pouco mais, vamos abrir um pouco mais, vamos descer uns degraus na sombra? Então eu resolvi fazer esse vídeo, que vai juntar tudo que eu tenho falado ultimamente, desde que eu comecei a tentar me filtrar um pouco menos nesse sentido, né? De começar a falar um pouco mais as coisas como elas são, sem tentar colorir muito, enfeitar muito essa realidade. Então vamos começar assim. Até esse fato de transformar as coisas em mais leves, eu já expliquei aqui que é pela capacidade de transformação. Então, se a gente tem algo denso e quer deixar isso mais leve, a gente precisa transformar. Para que a gente consiga conversar sobre coisas pesadas e difíceis, a gente tem que aprender a não julgar as coisas. A não julgar, você tem que ter um certo tipo de neutralidade e, ao mesmo tempo, sinceridade e honestidade consigo mesmo. Isso é uma coisa que eu tenho, assim, que eu firmei comigo, e isso está cada vez mais forte, que é a honestidade comigo. Eu pensei, se eu não consigo ser sincera comigo mesma, eu não vou conseguir ser sincera com ninguém, né? Então é você conseguir olhar para as situações, para você mesma, para a tua vida, para os seus relacionamentos e no máximo possível que você não fique colorindo, se iludindo, enfeitando, criando historinha para justificar. O primeiro passo para você conseguir fazer qualquer coisa, transformar qualquer coisa, é você pegar a essência daquilo, que é a verdade daquela situação. Nós criamos várias ilusões para que a gente não sofra, para que a gente não sinta algumas dores, algumas coisas. A gente vai se iludindo, vai contornando histórias da forma que a gente consegue para que aquilo não nos faça mal. E no fim é isso que faz mal. Faz mal você se iludir, faz mal você não enxergar as coisas como elas são. Porque você precisa enxergar o que ela é para que você consiga fazer alguma coisa sobre isso. Senão de uma ilusão você vai para outra e não resolve nada. Então a gente precisa ter esse senso de honestidade. Se você não consegue fazer isso com os outros ainda, não tem problema. Mas faça contigo. Escreva. Quando você for escrever, quando você for pensar, você tem que ser honesto. Tem acontecido uma coisa coletivamente que está muito perceptível, que é esse desconforto geral. Está todo mundo sofrendo, está todo mundo desconfortável, ansioso, depressivo, angustiado. É uma coisa muito coletiva. Esse mal-estar coletivo, é claro que, por exemplo, lá no meu trabalho, a gente vai olhar para a rotina daquela pessoa, a gente vai desmembrando ali, vai tentando entender aonde estão os pontos principais de desconforto daquela pessoa e tudo mais, e sempre tem, né? Todo mundo tem problemas na vida, ninguém não tem problemas. Mas a questão é que quando isso até foi um dos motivos que eu cheguei nesse campo de estudo, porque a minha vida material era muito boa, né? Tinha casa, comida, escola, uma família, enfim. Materialmente, quando você olhava, estava tudo certo. Qual era o problema? Não tinha. Agora, a minha vida sensorial, o que eu sentia, a minha vida emocional, ela era um caos. Eu vivia cheia de problema. E aí começou a se manifestar através de sintomas e eu vivia criando situações horríveis na minha vida e não entendia por quê. Por que aquilo estava acontecendo? Então, é claro, existem pessoas, e eu vou falar isso um pouco mais para frente, existem pessoas com vários problemas no físico, mas a maioria das nossas sensações, problemas e tal estão em informações que estão no campo. Lembra que eu comentei do campo? Tá. Aí esses dias eu também comentei que o que eu sinto, a pessoa que tem um vínculo comigo sente também. Então a gente não consegue criar essa separação, né? Se um sente, o outro sente. Aí eu falei bem superficialmente sobre isso numa relação a dois ali, assim, você mais uma pessoa próxima ainda, né? Porque eu tô indo devagarinho. Mas, no fim das contas, nós estamos conectados com todas as pessoas que estão nesse planeta. Com todos os humanos, com todos os animais também, com tudo. Não tem como a gente estar separado disso. Nós estamos no mesmo planeta. Nós estamos dentro do mesmo campo. Então nós temos camadas desse campo. Nós temos o nosso campo consciente pessoal, o nosso inconsciente pessoal. Nós temos o campo do consciente coletivo e nós temos o campo do inconsciente coletivo. Então o pessoal é mais sobre mim, sobre as minhas experiências pessoais, sobre o meu convívio, os meus ambientes, enfim, é meu. Isso vai aparecer diretamente sobre mim, nas minhas experiências, os meus sonhos, vai ser tudo sobre mim na minha vida.
Mas existem alguns desconfortos, e principalmente quando a gente entra em contato, quando a gente acessa algumas informações desse coletivo, e que são dores muito fortes, são emoções muito fortes, porque elas são coletivas, elas são a soma de todas essas dores, emoções, repressões, enfim, tudo que está acontecendo. E é muito fácil que a gente se perca dentro de todas essas informações, de todas essas emoções, de tudo que está ali, ainda mais se são coisas ruins, ainda mais se é inconsciente, se a gente não tem noção. Então, esse campo coletivo do inconsciente, ele é um oceano profundo, são fossas abissais, a gente não tem nem como ter noção totalmente do que tem ali. A gente sabe que tem todas as informações de todos, da história, principalmente coisas muito ruins, e são coisas que ninguém quer ver, que ninguém quer olhar, porque é desconfortável, porque é desagradável. Mas, gente, eu pergunto para vocês, se a gente não olha, se a gente não se abre para isso, se a gente não encara isso, quando que a gente vai resolver essa situação? Quando que a gente vai mudar alguma coisa da condição desse planeta? Então, esse desconforto coletivo, será que não é porque a gente sente as pessoas que estão se matando na guerra? Será que não é porque a gente sente as crianças que estão sendo maltratadas? Vocês sabem o que uma família é capaz de fazer em nome de Deus contra uma menina? O que uma família faz com o corpo da menina em nome de Deus para garantir que essa menina nunca na vida possa sentir prazer? Olha o nível de distorção que as coisas chegaram, que a menina é incapaz de sentir prazer o resto da vida, em que ela é cortada uma parte do corpo dela em nome de Deus, sendo que o corpo dela é a manifestação divina. Gente, a natureza do corpo, a natureza da criação, isso é divino. Não é você distorcer e você mutilar um corpo, isso não é divino, gente. Isso é distorção, isso é loucura. Então nós temos crianças sendo torturadas, crianças morrendo de fome, crianças sendo escravizadas, nós temos escravidão ainda no planeta, nós temos mulheres sendo torturadas, assediadas, obrigadas a casar, obrigadas a ter relação, nós temos homens se matando na guerra, nós temos, sem nem contar as barbaridades que a gente faz com os animais e o planeta em si como natureza. Então, assim, isso é a nossa realidade. Isso é quem nós somos, porque é a nossa raça que está fazendo isso. Não é o outro ser humano, é nós, seres humanos. E nós somos uma raça, nós somos um coletivo. Nós somos um planeta só. E isso de fugir, de não olhar, de evitar, não ajuda em nada. Desculpe, mas não ajuda. E a gente sente, não tem como não sentir, gente. Isso tá no campo, a gente tá dentro, nós somos uma coisa só, a gente tá tudo conectado, não tem como não sentir. E imaginem, se a gente sentindo, se a gente tendo essa comunicação com o campo, com os outros, uma conexão energética, uma conexão sensorial, se nós sentindo isso, as coisas já estão do jeito que estão. Imagine se a gente realmente não sentisse, se a gente fosse totalmente indiferente, se a gente conseguisse ter essa paz de espírito com as outras pessoas sofrendo, se a gente teria alguma chance de mudar alguma coisa. Não. Se você não sofre, se você não sente dor, se você não sente desconforto, por que você vai mudar? Por que você vai ter que fazer qualquer coisa se pra você tá ótimo? O problema é dele, desde que se matem, desde que se quebrem, desde que se torturem. Não tem nada a ver com isso. Não é assim? Já é assim. Isso é uma visão materialista e é isso que se propaga aqui. Mas a gente sente. Você pode tentar evitar, você pode tentar ignorar, mas você sente, não tem como evitar. Agora imagine se não sentisse aí de vez. Começou um barulho aqui agora. A questão é que quando a gente entra em contato com esse sentir coletivo, assim, digamos, e que ele é extremamente denso, pesado, obscuro, a gente quer o quê? A gente quer salvar o mundo, né? A gente fica, não, eu preciso mudar as pessoas, eu preciso salvar isso. E é claro, esse é o objetivo do sentir, é trazer esse desconforto para que você gere um movimento, não para que você fique passivo daquilo, observando, falando, ai, que pena, né? Mas fazer o quê? Só que a questão é que não é uma luta individual, é uma luta coletiva. E o que a gente, como pessoas individuais, o que a gente pode fazer é que a gente se cure, é que a gente se transforme e que a gente purifique e transforme dentro de nós o que pode alimentar esse tipo de situação. O que pode alimentar esse tipo de desequilíbrio, a gente tem que resolver dentro de nós. Para que a nossa transformação pessoal, para que a nossa regeneração, para que a nossa cura transforme o campo.
E todos vão sentindo isso aos poucos, é um movimento coletivo. Vocês lembram que eu falei que no campo não existe distância? Então essa percepção, essa noção ilusória de que a pessoa está lá no Oriente Médio, a pessoa está lá na Ásia, a pessoa está lá não sei o que, não tem nada a ver comigo, é uma ilusão. É aqui e agora, o campo está aqui agora, está tudo conectado aqui e agora. Não tem como fugir, não tem para onde você ir. É aqui e agora, todos conectados. Então a gente precisa fazer o trabalho por nós, porque a gente não tem controle sobre ninguém além de nós. A gente não consegue modificar ninguém à força, a gente não consegue fazer nada pelo outro. Nem adianta. Você pode orientar, pode mostrar, mas seja o exemplo que é o melhor que você pode fazer. Então eu sinto muito de trazer essa notícia, mas a gente não vai conseguir ter o paraíso na terra, o céu na terra, uma paz interior profunda, enquanto a gente vê os nossos irmãos sofrendo. Enquanto a gente vê o que está acontecendo, por mais que você não assista o jornal, por mais que você não veja diretamente, você sente. No máximo você não vai saber por que você está sentindo, o que você está sentindo, mas não tem como evitar o desconforto, e o desconforto é importante para esse movimento. É importante para que a gente queira mudar, porque se for muito confortável ninguém faz nada, ninguém muda, ninguém faz nada. Então assim, a gente precisa da dor. A gente precisa do sofrimento para que isso impulsione a gente para um lugar melhor, para que a gente transforme alguma coisa. Vocês imaginam o que seria um planeta sem armas de destruição? Sem um objeto que é capaz de matar o outro ser humano? Que maravilha! Sabem que hoje a definição de um sistema patriarcal são sistemas complexos, mas sistemas que dependem de armamento e balística para manter o poder sobre as pessoas através do medo e do controle. Então, as armas existem, a bomba atômica existe, essas coisas horríveis que eu tenho pavor de arma, existem para existir medo, para existir terror, pânico, controle. Isso é o patriarcado. É isso, não é só machismo, isso aqui não. É controle, é poder, é desigualdade. Precisa ter essa diferença. Precisa que um tenha medo do outro para obedecer. Quando você entra em contato com essas forças coletivas, que você vai ter que ser capaz de confrontar você. Quando eu falo que eu estou mergulhando nas sombras, que eu estou enfrentando as sombras, que eu estou mexendo em feridas, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando para esses aspectos sombrios da humanidade, aspectos sombrios pessoais, que eu olho para eles, você tem que ser honesto, olha aqui, nesse ponto eu estava tentando manipular essa pessoa. Nesse ponto aqui já não, eu estava me humilhando, talvez por uma codependência emocional. Então a gente você tem que ser sincero, que é esse ponto, é você olhar. Você tem que ser capaz de confrontar esses aspectos seus e humanos, no geral também. E mais importante de tudo, você tem que ser capaz de se diferenciar. De falar, eu não sou isso, eu não sinto isso, eu não sou assim, eu não me comporto assim, eu não concordo com isso por tal e tal e tal. E quem te dá essa força é o amor. É o amor por ti, por si mesmo, é o amor pela vida, é o amor pelos outros, é o amor pela natureza, é o amor pela existência, mas só o amor para te salvar de tudo isso, só o amor para que você consiga encarar tudo isso e ainda tenha um motivo para seguir lutando, porque se você entra com qualquer outra motivação, ela vai se perder no meio do caminho, porque é feio, é doloroso, é horripilante o que tem ali. Então você precisa ter amor. E o amor é uma luz que brilha, gente, não importa onde você esteja, não importa as profundezas que você alcance. No fim das contas, tudo isso retrata muito essa ferida da energia feminina, né? Porque, no fim das contas, a mãe natureza é a energia feminina. É o desrespeito que a gente tem com as criações da natureza, com as criações da vida. Então, quando a gente não consegue respeitar isso, nada feminino está sendo respeitado. A energia feminina, ela é o que dá um centro. Ela é o que dá um propósito, um sentido para as coisas. Ela é, por exemplo, a gente evolui, a gente está em expansão, a gente evolui em espirais, assim, né? Mas a espiral, ela está girando ao redor de um centro, senão ela simplesmente se expande. E esse centro, ele tem que ser algo importante, algo que faça sentido. O que está acontecendo hoje nessa sociedade que é muito masculina? Existe uma expansão tecnológica, balística, enfim, mas não se sabe nem para quê. Qual é o objetivo disso? A gente já se perdeu, a gente só está fazendo. E não tem propósito, não tem um princípio, não tem uma conservação ali. É simplesmente uma expansão desenfreada que está caminhando em rumo à sua autodestruição. Talvez seja isso que vai acontecer.
A mulher em si, ela pensa sentindo. Então ela raramente ela simplesmente vai pensar sem estar sentindo dentro dela, sem trazer para o coração qual é o propósito daquilo, o que aquilo significa para ela, né? E isso é ser humano. Isso é você olhar para as coisas. Você quer que uma empresa produza um produto? Ok, mas você vai olhar quem são os humanos que estão produzindo, qual é a finalidade daquele produto, principalmente em relação aos humanos. Então a questão de humanidade vem do sentir, vem dessa empatia de você sentir o que é estar na pele de outra pessoa, como aquilo te faz sentir, qual é o objetivo disso. E é isso que a gente simplesmente perdeu. A gente está vivendo sem propósito, sem sentido, sem objetivo. Só que a gente tem tecnologia, tem capacidade, mas não tem sentido. E os homens, que são a prevalência desse sistema patriarcal de poder, eles só estão desse jeito porque eles não estão conseguindo se conectar com o sentir deles, com a energia feminina deles. E vocês não pensem que eles não sofrem. A vida do homem não é fácil também. Eles sofrem, eles... Imaginem, gente, se a mulher que ainda se permite sentir já sofre, vocês acham que esse caos emocional não fica simplesmente perturbador dentro de um homem? Só que eles não têm acesso, é como se ficasse realmente lá nas profundezas abissais. Mas não está sendo fácil para ninguém. E não é para ser fácil, porque a gente precisa de transformação. A gente precisa fazer alguma coisa. E a gente começa por nós mesmos. E aí você vai ajudando quem você pode depois. Mas é muito importante que a gente enxergue essas verdades, que a gente enxergue o que está acontecendo, para que daí então a gente consiga fazer alguma coisa, mas a gente precisa parar de se iludir.